Muito boa noite, prezados amigos. Nossas saudações em tê-los novamente aqui conosco, dando uma vez mais continuidade à nossa série Reflexões Espíritas, do livro Seara dos Médiuns, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Agradecemos ao programa Espiritismo em Vida e amigos internautas a feliz oportunidade deste reencontro, rogando do mais alto as infinitas bênçãos do querido Mestre Jesus a nos sustentar e nos proteger. Em reunião pública realizada no dia 5 de fevereiro de 1960, onde irmãos ubirabenses tiveram, na ocasião, a alegria de receberem na sede da Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, estado de Minas Gerais, preciosos ensinamentos e belíssimos conteúdos, onde entenderemos melhor as variadas nuances e dos porquês de nossa permanência neste mundo, de onde viemos e para onde iremos depois da morte. Portanto, o livro Seara dos Médiuns, cujas páginas foram algumas delas reunidas e publicadas na revista Reformador, um respeitado mensário da Federação Espírita Brasileira, e no jornal A Flama Espírita, da cidade de Uberaba. Possibilitará, então, uma mais ampla compreensão do novo porvir, mais pleno e feliz para as nossas vidas. Temos, no entanto, a questão para estudo de número 30, o capítulo 10, que intitula Em Tarefa Espírita. Então começa a questão dizendo assim, como nos descreve o espírito de Emmanuel. Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus, à frente do povo a que se propõe a servir. Então, muitos que chegam, meus amigos, no Espiritismo, para integrarem e participarem das atividades de uma casa espírita, seja inserido dentro de um grupo de estudo, seja no trabalho de intercâmbio mediúnico, nos labores de assistencialismo anexo à instituição, no caso a casa espírita, como também visitas periódicas em hospitais, casas de crianças, de idosos, doação de cestas básicas, roupas e remédios, sopa, leite e pão em bairros pobres, como também o atendimento fraterno, os passes magnéticos, enxovais e tantas outras tarefas pertinentes na realização do bem-estar do próximo, percebemos que algumas dessas pessoas acabam se identificando e abraçando sem maiores problemas e dificuldades os propósitos que a doutrina oferece através de seus postulados. Compreendendo, enfim, que a fé e a transformação moral depende do contínuo esforço individual e coletivo. Mas, infelizmente, outras ainda se aproximam do espiritismo, da casa espírita, mais por interesse, por curiosidade pessoal, do que propriamente do seu real objetivo e edificante propósito. Ali imaginando ou supondo que encontrarão na doutrina espírita uma varinha de condão mágica, ou uma tábua de salvação da noite para o dia, valendo-se assim de uma fé superficial e imediatista, onde consigam, talvez, resolver suas pendências e problemas de forma significativa. Portanto, de uma forma geral, aquele ávido e precoce entusiasmo, como é natural ocorrer conosco num primeiro contato com a doutrina, ao invés de canalizarmos e concentrarmos nossas melhores energias e pensamentos no bem,
compreendendo e servindo sem outro móvel senão a caridade despretensiosa, não raro acabamos nos detendo ou desistindo da caminhada que escolhemos abraçar. Isso ocorre, às vezes, por preguiça ou medo de fracassarmos antes dos compromissos assumidos. Imploramos as benesses dos benfeitores espirituais, de outras vezes, para as nossas aflições, as dificuldades mais acerbas. Cobramos taxas de reconhecimento sem nada fazermos por merecer. Alguns, até mesmo por dominarem o verbo na tribuna, ensinando, orientando ali e aqui, poucos lembram ou se recordam de realizarem suas atribuições no campo da caridade, exigindo privilégios, mordomias, esquecendo-se, no entanto, o quanto somos ainda endividados perante a justiça divina. Então, ninguém pode alcançar o céu sem viver a dureza do chão, afirmou certa vez o padre Fábio de Mello. Então, semelhante a esta belíssima frase, no livro Pontos e Contos, pela psicografia do médium mineiro, Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, ditado agora pelo espírito Humberto de Campos, mais conhecido também como Irmão X, ali no capítulo 22, conta-se ou narra-se a história de um cristão inteligente e sincero, de convicções fortes e maneiras francas, que, onde ele estivesse, não deixava de semear a palavra do Senhor. Então, como excelente orador, ele ocupava a tribuna, ensinando, orientando e conduzindo sua mensagem com grande êxito. No entanto, sentia-se incompreendido por todos, quando, na verdade, embora ele exaltasse o amor, ele desejava ser amado. Destacava os benefícios da cooperação, mas estimava a colaboração alheia. Então, muito feliz e sorridente, ele recebia o título de orientador, mas dificilmente sabia utilizar o título de irmão. Então, com o tempo, as suas palavras foram perdendo o brilho, gradativamente, até por perder completamente. Pois faltava-lhe a claridade interior, que somente Jesus poderia proporcionar. Então, caprichoso e rígido consigo, ele recolheu-se no estudo das letras sagradas e nos símbolos da Boa Nova, naquela posição do semeador incompreendido. Então, sempre sozinho e distante, afirmava triste e enfastiado com as criaturas, dizendo receber em troca apenas ingratidão e abandono. Desiludido, afastou-se das atividades sociais. Então, onde ele aguardava tão somente a morte. Assim, decorrido algum tempo, ele veio a desencarnar. E sem possuir suficiente luz no coração para identificar os novos caminhos descortinados por amigos tutelares, o inteligente instrutor, por fim, valeu-se da prece. Quando o Senhor da vida desceu em pessoa aos círculos penumbrosos e, sentindo-se agraciado, Jesus anotava em silêncio as preciosas frases do desventurado pregador. Pois bem, depois de longa pausa, então o mestre amorosamente perguntou-lhe: que missão desempenhaste entre os homens? E ali o cristão, fixando o gesto de quem sofre o golpe de uma injustiça, esclareceu: Senhor, minha tarefa foi semelhante à daquele semeador de tua parábola. Espalhei tuas lições na terra por dezenas de anos. No entanto, não fui bem-sucedido na minha trajetória assumida.
pois dentre as sementes que distribuí, elas caíram em terra pedregosa. Doutras vezes, monstros da vaidade e da tola insensatez a sufocaram como espinhos, anulando-me o serviço. Então dizia ele nunca ter deixado de oferecer os preciosos ensinamentos do mestre, concluindo que, através da tribuna privada ou da praça livre, ele havia percorrido o mundo inteiro e, como um salário, dizia albergar no seu coração somente o pessimismo e a derrota. E Jesus, afitando-o, conduído, sem nada lhe responder, o aprendiz acentuou: Mestre, fui sincero contigo e fiel a mim mesmo, observando tuas advertências. Verificando-se novo intervalo, disse então o Senhor com imperturbável serenidade: Se atiraste tantas sementes a esmo, que fazes do solo? Acreditas que o Supremo Criador conferiu eternidade ao pântano e ao espinheiro? Que dizer do lavrador que planta desordenadamente, sem retirar as pedras do campo, ou socorrer o brejo infeliz? A preparação do solo, porém, exige cooperação direta do serviço disposto a contribuir com o próprio suor. Que fizeste em favor dos corações que converteste em terra de tua semeadura? E continua o mestre: Esperavas, acaso, que o lago lodacento te procurasse as mãos para ser drenado e que as pedras te rogassem remoção? Que os carrascais te pedissem corrigenda? Permaneceria a sementeira fora do plano educativo estabelecido pelo Pai Eterno para o universo inteiro? Então, após nova pausa, o crente objetou, desapontado: Contudo, tua parábola não se refere aos nossos deveres para com o solo. Ah, tomou Jesus a dizer novamente: Estará o mestre obrigado a resolver os problemas dos seus discípulos? Não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, ao trigo da verdade e ao joio da mentira? Não expliquei que o maior no reino do céu será sempre aquele que se transformou em servo de todos? Não comentei muitas vezes as necessidades do serviço? Então o semeador, em profundo silêncio e convulsivo pranto, após ser afagado na fronte pelo excelso amigo, acolhe humildemente a divina recomendação: Volta, meu amigo. Volta ao campo do trabalho terrestre e não te esqueças do solo antes de semear. Cada coração respira em clima diferente. Enquanto muitos permanecem na zona fria da ignorância, outros se demoram na esfera tórrida das paixões desvairadas. Volta e vive com eles, dizia o mestre, amparando a cada um segundo as suas necessidades. Aduba a sementeira do bem de conformidade com as exigências de cada região. Esse ministério abençoado reclama renúncia e sacrifício. Atendendo aos outros, ajudarás a ti mesmo. Por enquanto, és apenas o semeador incompleto. Espargiste as sementes, mas não consultaste as necessidades do chão. Cada gleba tem as suas dificuldades, os seus problemas e percalços diversos. Vai, e antes de tudo distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. Então, nesse instante, o ex-pregador, ele então sentiu-se impelido por um vento forte.
onde a lei do renascimento o arrebataria às esferas mais baixas, trabalhando agora não mais para ser compreendido, mas para compreender. Assim é narrado essa história pelo Espírito Irmão X. Portanto, meus amigos, esta é a tarefa espírita necessária para sermos completos servidores de sua bendita seara. A fé sem obras é morta, já afirmava o apóstolo Tiago. E conforme nos descreve o instrutor Alexandre, a André Luiz, no livro Missionários da Luz, também psicografia por Chico Xavier, lá no capítulo 3, nas entrelinhas desta obra diz assim, este instrutor: é muito lenta e difícil a transição. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Portanto, a fé que dizemos, possuir, ela precisa ser, antes de tudo, operosa, diligente, contagiosa, não podendo ser vacilante e nem impaciente, pois é a confiança que depositamos em nós mesmos, da certeza de atingirmos a meta que traçamos, onde Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, definiu como sendo a fé humana. Lá no capítulo, esta obra. E depois, a esperança que depositamos num futuro melhor, aceitando sem queixas, lamúrias e revolta os sábios desígnios de Deus, sobre que aprendemos, ou o que o codificador nos disse, como sendo a fé divina. Então, dessa maneira, mesmo que ainda sejamos visitados e surpreendidos pelas duras e difíceis tribulações, mas como necessárias ao nosso progresso espiritual, moral e intelectual, jamais desistiremos de nossos projetos e empreendimentos. Por isso, meus amigos, é imperioso recordarmos as divinas lições e ações no bem pelo Mestre, junto do seu povo sofrido e ignorante que ele propôs servir quando aqui ele esteve. Jesus, o Mestre, foi o modelo mais perfeito de amor e perdão para os homens de sua época. Pois reflitamos agora no seguinte: ele que nada devia, um espírito dotado da mais pura sabedoria e perfeição moral, por misericórdia ele aceitou descer das amplitudes celestiais mais distantes, vejamos, para governar a terra e implantar o seu evangelho redentor. Não é para muitos, é para poucos. E o Cristo, ele voltou-se para nós com seu amor imenso, renunciando às regiões mais belas, onde ele poderia estar ali imensamente entre outros espíritos puros. Mas não, ele veio junto de nós. Continua Emmanuel, agora também, ainda na sequência da obra, vamos ver? Veja aí. Dizendo assim: não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com os seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão. Então, este iluminado amigo espiritual, meus amigos, por suas condições, pelos méritos que ele possuía,
ele deveria ter nascido nos mais suntuosos palácios, ter frequentado os mais belos e poderosos templos, ter ocupado um trono talhado em ouro com cetro e coroa cravados de brilhantes. Ele poderia ter convivido entre os mais ilustres homens do Sinédrio, né? Porque ele era merecedor disso. Ele tinha ascendência moral sobre esse planeta. Enfim, Jesus, como embaixador angélico, lhe estaria reservado as mais gloriosas, magnificentes honrarias do Império Judaico. Porém, o excelso amigo lhe decidiu nascer onde? Numa manjedoura, para trazer ali o início de uma nova era, sem deter-se, portanto, nas luxuosas e pomposas tribunas, preferindo desse modo sempre pregar as suas divinas e eternas palavras nos humildes casebres, sinagogas, montes e nas margens dos rios. Então, quando Jesus lhe formou o seu ministério com os seus 12 apóstolos, nenhuma exigência ou credencial lhes foram impostas. Nem mesmo que ocupassem as grandes assembleias ao lado dos juízes e doutores da lei, mas reivindicou amorosamente homens de boa vontade. Somente isso. Homens de boa vontade, capazes de levar e pregar a mensagem de seu reino em toda parte. Então Jesus os conhecia a cada um por seus defeitos, dificuldades, desejos e manias. E sem fazer-se superior ou que prevalecesse a sua autoridade, o mestre ele agia plenamente identificado com a capacidade e entendimento de cada um de seus apóstolos. Porque Jesus, na governadoria espiritual do orbe, ele até poderia ter selecionado 12 espíritos puros, selecionados ali a dedo, trazendo assim à Terra como seus apóstolos, os melhores espíritos. Mas já estava tudo pronto, a nobre missão estaria mesmo reservada àqueles homens simples e valorosos e que procediam de lugares diferentes. Entre eles, alguns eram mesmo pescadores, outros coletores de impostos, mas todos tinham algo em comum como amados apóstolos, e o trabalho deles era servir aos outros e testemunhar sobre Jesus. Então, meus amigos e irmãos, esse emissário do bem se fez pequeno para não humilhar os humildes e confundir os orgulhosos. Ao contrário, lembrando ali daquele sacerdote, do levita, que evitaram o bom samaritano sem prestar-lhe socorro ali na estrada, enchendo-lhe de chagas e feridas. Então, para o compassivo e bondoso mestre, todos eram merecedores de sua divina graça e confiança. E, sem exceção, ele se fazia presente para atender às mais aflitivas necessidades físicas e morais. Na narrativa, né, de Marcos, no capítulo 2, que vai do 15 até 17, ali diz o evangelista Marcos, na sua narrativa, que Jesus ele estava sentado à mesa, né, com os seus discípulos, e muitos publicanos e pescadores se sentavam ao seu lado. Quando ali no instante os escribas e fariseus, vendo aquilo, né, Jesus ali comendo junto com aqueles homens, então perguntaram em particular aos seus discípulos: olha, escuta, por que o seu mestre come e bebe com os publicanos e pecadores? E aí Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os que gozam de saúde não têm necessidade de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os
pecadores ao arrependimento. Emmanuel, agora, na outra parábola do texto que em questão estamos aqui estudando, diz ali: ele, como chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas. Então, Jesus, partindo dessa frase, né, deixada por Emmanuel, ele era mais do que uma chama. Muito mais, ele foi e sempre será o sol vivificante de nossas vidas, vivificante de nossas almas, que desperta, que aquece os nossos corações, iluminando e livrando-nos das trevas do pecado, ao exclamar: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Então, dizendo que não viria ao mundo para destruir a lei dos homens e seus profetas, mas revelar a lei amorosa do Criador, acabou não sendo compreendido e visto com bons olhos por aquele pessoal ali na época. Então, o mestre perseguido, vilipendiado por seus opressores políticos e adversários do bem, das tramas, das armadilhas que urdiram contra o seu apostolado, que sabemos que era uma tentativa de abafar ou esconder a luz da Boa Nova, se aplica, ou se aplicaria aqui neste entendimento, aquela outra expressão por Jesus do Evangelho. Ninguém, depois de acender uma candeia, cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-se sobre um velador, a fim de que os que entrem vejam a luz. Porque nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, dessa maneira, como chama bruxuleante pelas circunstâncias adversas que imperavam naquele momento conturbado, por ordem de planos mais elevados, portanto, das regiões mais sublimadas, espíritos celestes pediram a Jesus o seguinte: que ele pudesse diminuir o seu brilho, a intensidade da luz de suas verdades, justamente para não ofuscar os que ainda preferiam permanecer mergulhados na precariedade da infância intelectual, distantes das realidades enobrecedoras do Criador. Pois, lembrando, não foi até próprio Senhor da vida, meus amigos, que nos garantiu que dentre as 100 ovelhas de seu aprisco, do seu rebanho, ele deixaria as 99 para socorrer a que estivesse perdida? Por que conosco não? Simbologia, mas é isso. Segue o texto. Árvore sublime batida pelas varas da exigência incessante. Temos aqui, nesta avaliação desta árvore sublime batida pelas varas da exigência incessante, como uma sombra amiga que Jesus nos oferece ao viajor sedento de repouso refrescante, dos frutos sazonados para retemperar as suas forças orgânicas e espirituais. Suas palavras foram desprezadas, pois eles acreditavam que o Messias era apenas um conspirador político, de outras vezes um fanático religioso, um feiticeiro.
Então, essa foi uma das razões por que Jesus se referiu, por metáfora, à figueira seca, lembram? Da parábola? Amaldiçoando-a por não produzir frutos. A figueira seca, ou melhor, a figueira, né, em si, ela é uma árvore que tem um simbolismo cultural muito profundo em várias tradições ao redor do mundo. Nas culturas mais antigas, a figueira ela sempre foi considerada um símbolo da fertilidade, da abundância e do renascimento. Agora, consoante os ensinamentos do Espiritismo na Bíblia, quando Jesus apenas encontrando folhas dizendo para a figueira que ninguém comeria dela fruto algum, representam até os nossos dias de hoje aqueles que, tendo meios de serem úteis, de fazer algo pelo seu semelhante, nada fazem. Ficam na inércia, cujas palavras trazem apenas o verniz superficial de sorte que agradem mais os ouvidos, ou aos ouvidos, do que propriamente os corações do ser humano. Continua, então, Emmanuel nos dizendo assim: ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver. Então, Jesus tinha mais problemas do que tudo. Então, sabe, aqui só fazendo uma comparação, meus amigos, sabe quando a gente espera contar com ajuda e apoio daquele melhor amigo? Cada um sabe, né? Tem aquele momento, não preciso procurar aquela pessoa, ela é muito fiel a tudo, as coisas que eu me abro, né? E finalmente, este amigo que a gente chama acaba virando as costas com aquela desculpa, né? Esfarrapada, nossa, olha, poxa, infelizmente agora não vai dar, eu não posso te ajudar, e por isso, por aquilo. Então, quando mais precisamos das pessoas que confiamos, ou acreditamos investidas de certo poder para interferir a nosso favor, notamos que a solidariedade, a fraternidade se tornam escassas. São pessoas que ficam frias, indiferentes a nós. Por exemplo, aqueles que conviveram com Jesus, as coisas não foram muito diferentes. Não foram. Vejamos aí agora na sequência do texto em questão. Vamos lá. Próximo slide. E dizendo ali, e reteando com os doentes e aflitos, que lhe solicitam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência. E continua. É João Batista que duvida, Natanael questiona, Nicodemos indaga, Zaqueu observa, Caifás conspira, Judas deserta, Pedro nega, Pilatos finge, Antipas escarnece, Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa, sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Portanto, o trabalho, né, que nos compete frente às tarefas espíritas precisam ser feitas com amor e carinho. Dificuldades, empecilhos,
fatalmente parecerão com certeza. Ali é aquele que discordará do seu ideal. Mais adiante é aquele companheiro maledicente. Amanhã alguém que poderá ver defeitos em suas ações. Outros se mostrarão indiferentes, ingratos e melindrados. Sabemos que tem muito disso. Ainda assim, mesmo quando surgir no caminho a crítica mordaz, os que te julgarem atirando as pedras da incompreensão e do ódio, então vamos procurar recordar o inovidável e amoroso mestre amigo, não é mesmo? Que mesmo não tendo pecados, olhando o céu, suplicou ao Pai que perdoasse os seus algozes e perseguidores, porque naquela faina, esmagadora, enlouquecida, em poder vê-lo, né, crucificado. Então Jesus enxergava naquelas pessoas, naqueles irmãos, almas doentes e necessitadas do infinito amor de Deus. Continua o próximo slide, né, quando ali Emmanuel nos fala assim. Assim também na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar. A cada passo encontrarás os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Não te faltarão, contudo, igualmente os que te desafiam a calma, os que te zombem dos ideais e os que te complicam as horas. Então, vivenciar os ensinamentos, meus amigos, de Jesus, conjugados a Allan Kardec, não é uma tarefa fácil, convenhamos. Exige muito de nós. Caímos, nos levantamos. É preciso uma dedicada renúncia, uma vontade de modificar-se moralmente. Pois de que adiantaria, né, como o próprio Mestre nos asseverou, fazer o bem para aqueles que nos fazem o bem? De nada. Então, o mérito, o valor de todo cristão e, sobretudo, do espírita está em vencer a si mesmo, reconhecendo seus defeitos para corrigi-los quando a oportunidade se fizer presente. Não vamos deixar escapar, porque pode ser tarde. Até recordando aqui do querido escritor amigo, orador espírita José Raul Teixeira, ele disse certa vez em sua palestra que o espiritismo não é para qualquer um, mas para quem aguenta. Lógico, de uma forma, não para depreciar, mas dizer que ela é investida da doutrina. O espiritismo precisa ser trazida para o nosso imo com certa responsabilidade. Porque muitos sentem o peso dela e não conseguem levar adiante. Então, prezados amigos, não existe outro caminho para sermos felizes. O único caminho é falar do bem e fazer o bem sempre. Desejo a todos um final de semana, um início de semana abençoado. Que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Até uma próxima. Fique com Deus.